Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista Fato do Dia. Agentes da ABIN presos por rastreamento irregular de celulares. Gente, essa notícia ainda vai dar muito o que falar, porque tem muita coisa para se descobrir. Agora, para a gente poder debater esse tema, precisa do quê? Conhecer os fatos e manter um diálogo em alto nível. Como é que a gente faz isso hoje em dia, com tanta narrativa, com tanto excesso de certezas? As pessoas vão lá, pegam uma opinião dos outros para chamar de sua, passam a repetir aquilo feito papagaios, depois veem que não estava muito certo, aí não quer passar ridículo, não quer voltar atrás, e vira a vida esse conversê, esse bate-boca que não chega em lugar nenhum. Para a gente voltar a debater política é que existe o Narrativas Antagonista, porque aqui a gente se treina todos os dias para poder ter um debate em alto nível, um debate saudável sobre esses temas que são tão polêmicos. E como é que a gente vai fazer isso? Todos os dias a gente treina. Primeiro o fato, a narrativa de esquerda, a narrativa de direita e depois a minha opinião. E aí eu peço para você deixar aqui embaixo também a sua opinião. E, aliás, já deixa para mim quais são os temas que você quer ver aqui no Narrativas Antagonista que eu ainda não trouxe. Não esquece de deixar o seu joinha, de já compartilhar esse vídeo com alguém. Se você ainda não está inscrito no canal do Antagonista, se inscreva e ative o sininho, porque aqui tem muita coisa legal para você ver, combinado? Vamos lá para o fato do dia. Hoje, no âmbito do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes fez uma série de determinações com relação a uma operação da Polícia Federal chamada Última Milha. Essa operação da Polícia Federal já vem se desenrolando há meses, e aí a Polícia Federal fez alguns pedidos que acabaram sendo ali, tem todo um trâmite processual, tá, no inquérito das fake news. Eles foram aceitos pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso caiu como uma bomba, por quê? Foram afastados das suas funções 5 servidores da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, inclusive o número 3 da gestão atual. Além disso, foi pedida a prisão de 2 agentes da ABIN. Por quê? Porque se levantou que durante o governo Bolsonaro, entre 2019 e 2021, eles usaram um sistema que tem para hackear a rede de telefonia de maneira indevida. Muitas vezes. E isso acabou se convertendo, vamos dizer, numa história que tem contornos que a gente não sabe ainda no que eles vão dar. A magnitude dessas invasões, ela é uma coisa muito grande. Primeiro vamos começar explicando o que é esse tal desse sistema, tá? A operação se chama Última Milha porque ela é um trocadilho com o nome do sistema. Esse sistema se chama First Mile, primeira milha, última milha. Ele foi comprado pelo governo brasileiro sem licitação de uma empresa israelense. É um sistema de inteligência que funciona para geolocalização a partir dos dados de celular. Você insere no sistema o número do celular e ele passa a fazer todo o rastreamento, toda a geolocalização daquela pessoa. Oficialmente, esses sistemas são para investigações, principalmente investigações criminais. A gente está com um problema enorme de criminalidade organizada. Existe todo um protocolo de como isso seria pedido, por exemplo, na justiça. O problema que deu agora é que se verificou que tinha gente na ABIN
invadindo o celular de um mundo de gente para fazer rastreamento. E quando eu falo um mundo de gente, é um mundo mesmo. Foram realizados mais de 33 mil monitoramentos de celulares de jornalistas, de políticos e de adversários do governo Bolsonaro. Ocorre que o mesmo pessoal de inteligência que fez esses monitoramentos irregulares também apagou muitos. Então, são 33 mil, mas se tem os dados concretos de 1.800. Percebe que é muito monitoramento. Segundo a Polícia Federal, essa operação não é só a questão da privacidade de quem foi monitorado, é o hackeamento da rede de telefonia celular, que também está ali na investigação. Se sabe quem são essas pessoas, é dado sigiloso. O ministro Alexandre de Moraes decidiu sigilo sobre os nomes de quem foi monitorado. A imprensa diz que são jornalistas, políticos, etc., devido às fontes que afirmam isso. Mas a gente não sabe dizer, neste momento, o nome de uma pessoa monitorada, por exemplo. E quem que mandou monitorar? Não se sabe quem mandou monitorar ainda. Não temos este dado. O que muita gente acredita nesse momento ao ex-diretor da ABIN, o Ramagem, é porque, por ação ou omissão, um diretor de uma agência dessas é responsável. Agora, quais eram os interesses em cada monitoramento? Se isso vinha exatamente de cima, se o pessoal de baixo na cadeia de comando começou a enfiar demandas pessoais ali no meio porque viu que estava uma festa, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é o seguinte: esses dois agentes da ABIN que tiveram a prisão pedida, eles têm uma situação especial pelo seguinte: eles tinham outros processos disciplinares e tentaram usar o fato de que eles sabiam desses monitoramentos para não serem expulsos ou não serem punidos nos outros processos disciplinares que eles têm. É uma situação que envolve muita gente na Agência Brasileira de Inteligência. Inclusive gente de quem não se desconfiava. Este número 3 da ABIN que foi afastado, ele é um homem de inteligência de carreira no Brasil. Ele foi adido de inteligência do Brasil na Embaixada Argentina durante o governo Lula e ele foi chamado para ser o número 3 da agência agora, no governo Lula. Esses outros servidores, a gente não tem uma informação exata de quem são eles. Agora, para vocês terem uma ideia do tamanho desta operação que a Polícia Federal montou. São 25 mandados de busca e apreensão. 17 no Distrito Federal em Brasília, 1 em Alexânia, Goiânia, 1 em São Paulo, 1 em São José dos Campos, no Paraná são 2, 1 em Curitiba, 1 em Maringá, 3 em Santa Catarina, 1 em Florianópolis, 1 em São José, 1 em Palhoça. Os 2 mandados de prisão preventiva e os 5 mandados de afastamento são todos de servidores no Distrito Federal. E olha que curioso, o filho do general Santos Cruz está como um dos alvos de busca e apreensão. Por quê? Porque ele era o representante da empresa israelense que vendeu esse sistema First Mile ao governo Temer. Enfim, ainda vamos ouvir muito sobre essa operação. Por quê? Porque a gente ainda não tem fatos concretos. Tal pessoa foi monitorada. Quando você tem um caso, uma história, isso acaba se desdobrando, as pessoas vão tendo mais interesse. Esses são os fatos que nós temos até agora. E as narrativas? Quais vão ser? Vem comigo. Uma investigação que foi pedida pelo presidente Bolsonaro, pelo diretor da Polícia Federal da era Bolsonaro,
ela acertou no que se desconfiava. Tinha gente corrupta tentando sabotar o governo dentro da ABIN. Era uma gente que estava usando um sistema israelense para rastrear celulares e a gente não sabe para que eles usaram. Mas como a mídia é anti-Bolsonaro, já está esse converser. Ai, era para rastrear o pessoal que era contra o Bolsonaro. Não tem um nome. Eles inventam isso aí. A questão é, o governo Bolsonaro percebeu que tinha alguma coisa errada, na hora ele mandou abrir a investigação. E agora estão aí os resultados. Quem é o número 3 da ABIN que foi afastado? É o do Bolsonaro? É o do Lula. É o governo atual que tem esse problema. Quem é que foi promovido a número 3 da ABIN? Um cara que o Bolsonaro já tinha mandado investigar com a sua Polícia Federal. Você vai ouvir a imprensa dizendo o oposto, por quê? Porque tudo no Brasil tem que ser culpa do Bolsonaro. Tudo é o Bolsonaro. Agora vão desenterrar a coisa do Ramagem, disso, daquilo outro. Mas a gente já sabe do que se trata, né? Estão fazendo a limpeza. O PT domina a mídia e vai contar a versão dele. Mas vocês vejam, as investigações do governo Bolsonaro são tão eficientes que nem com todo esse esquemão o establishment conseguiu segurar. O bolsonarismo, além de paranoico, é autoritário, é ditatorial. Isso a gente já sabe, mas agora ficou provado. Gente, não dá para usar o aparato de Estado para fazer essa quantidade enorme de monitoramentos. E assim, nas barbas do general Heleno, nas barbas desse Alexandre Ramagem, que pelo que a gente vai vendo, isso aí é muito mais culpado do que a gente já achava que era. O governo Bolsonaro queria dar um golpe de Estado e já estava achando que esse golpe estava dado. Ele estava ali já preparado para agir com esse aparato como se fosse uma ditadura, de uma maneira autoritária. E o mais absurdo é que tenham conseguido fazer isso durante a democracia e ninguém tenha se levantado. Por quê? Porque o bolsonarismo é essa espécie de câncer do autoritarismo. É o fascismo no seu mais puro estado. Por isso, quando ele entra na máquina pública, é como se tudo fosse para trás. É como se a máquina pública entrasse num buraco negro. Você veja o nível de paranoia de fazer 33 mil invasões em celulares de pessoas porque elas falam mal do governo. Perseguir adversário, perseguir jornalista. Conforme essas histórias forem saindo, nós vamos saber até onde essa gente foi para tentar dar um golpe de Estado. Não conseguiram, mas ainda nós estamos descobrindo até onde eles foram. Isso é mais uma prova e que vai trazer muitas outras provas de que Bolsonaro não pode fazer parte da política brasileira. A minha opinião é que passou da hora de tomar uma medida séria com relação à segurança de dados no Brasil. Isso que aconteceu na ABIN mostra que essa história virou um verdadeiro carnaval. E o que eu digo aqui é que a gente, obviamente, vai fazer uma vinculação política disso, isso ocorreu no governo Bolsonaro, mas a questão vai além do fato em si. Ela mostra o precedente, e esse precedente pode fazer com que a gente, em muito pouco tempo, esteja vivendo num sistema de vigilância onde quem tem acesso aos dados vai fazer o que quer com qualquer cidadão, vai fazer o que quer com você. E aí, muita gente fala assim, não, mas eu não sou ninguém, eu não estou envolvido em debate público, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho uma vida pacata, eu tenho meu dia a dia, meu trabalho. Se isso vira precedente, isso vai acontecer em cada esquina do Brasil. Então, o seu irmão
tem uma treta com alguém que trabalha numa delegacia. Essa pessoa vai começar a usar o aparato de Estado para vigiar você. E isso vai tomando proporções, entende? Por isso foi tão importante a gente ter uma medida efetiva, com prisões, com exposições dessas pessoas. Não só para resolver esse caso, mas também espero que isso funcione para a gente iniciar um debate sobre segurança dos dados dos cidadãos. Por quê? Tudo está cada vez mais informatizado. Você veja, por exemplo, a gente tem aquela conta GovBR agora, não sei se você mexe com isso. Tudo nosso está lá. É imposto de renda, é carteira de motorista, é o título de eleitor, é o e-social para quem tem empregados domésticos. Essa conta GovBR dá para usar para fazer empréstimo consignado no seu nome. Imagine o que pode acontecer caso alguém queira se vingar e o acesso a esse tipo de coisa passe a ser facilitado. A gente teve recentemente, eu fiz até um Narrativas Antagonistas aqui, um caso em que a jornalista Andresa Matais, diretora da sucursal do Estadão em Brasília, após uma divulgação de uma notícia contra o governo pela editoria dela, mas por outra jornalista, ela defendeu a jornalista. No mesmo dia, o sistema GovBR dela foi invadido e apareceram criminosos chantagistas ameaçando expor esses dados. O que a gente teve agora foi o uso criminoso de um equipamento que até hoje nós não sabemos direito por que o governo tem, verdade seja dita. Esse First Mile, não sei nem se tem um protocolo de como pode usar exatamente isso judicialmente, porque ele rastreia onde a pessoa está. Ele é um geolocalizador a partir do celular. Ele não serve para você pegar os dados do celular, entende? Não serve para eu saber o que você está falando, serve para eu saber onde você está. Então, assim, ninguém nem sabe muito direito como que foi esse processo de aquisição. Só que, assim, isso começou a ser usado a rodo. 30 mil rastreamentos fora do padrão. Não é que ele foi usado 30 mil vezes, entende? É muita coisa. E aí, nesse é muita coisa, quem garante que, por exemplo, isso não começou a virar festa do caqui? Você tem lá, o cara tem um desafeto político, ou o governo mandou isso, aquilo, então vamos rastrear. Aí eu tô com um problema que eu acho que minha mulher tem um amante, acho que meu marido tem uma amante. Vou aqui rastrear também onde é que eles estão. Será que eles estão indo juntos para algum lugar? Vou botar o geolocalizador. Aí o outro fala, pô, já que estão fazendo isso, vou começar a vender esse serviço e usar o negócio do governo para fazer. Aí o outro, isso que eu estou falando é hipotético, é uma coisa para uma bola de neve. O que a gente já tem que aconteceu? Os dois que estavam com processo disciplinar, vocês imaginam, agente de inteligência com processo disciplinar é um fio desencapado, Brasil, é um fio desencapado, é um problemaço. O que eles estavam usando para chantagear os outros para tentar não sofrer sanções? O tal do negócio, eles sabiam que estava todo mundo sendo hackeado, começaram a tentar usar isso para que o processo disciplinar deles, que é de outra coisa, não fosse adiante. Então, assim, a responsabilização com o uso dos dados, ela é uma coisa muito séria e que o Brasil não leva a sério. Em países que levam isso a sério, você não consegue fazer as pessoas darem os seus dados com tanta facilidade. Você não consegue fazer um cidadão passar o CPF dele em tudo que é compra que ele faz. Porque ele fala, poxa, vão me monitorar, vão saber tudo da minha vida. A gente faz isso, a gente dá todos os nossos dados, tudo nosso está informatizado. A questão é, a pessoa te atinge com muita facilidade. Você pensa, esses Bacenjude, que são esses bloqueios judiciais que se faz de dinheiro de devedor. Se de repente o pessoal começa a bloquear, mesmo se a pessoa está devendo, se começa a fazer bloqueio indevido, isso vira uma festa do caqui, um mercado. Seja por engano o uso do dado da pessoa e dessas ferramentas intrusivas de violação da privacidade, de controle, de sequestro de bens,
seja assim, um erro, ele já tem de ser muito punido. Se for com dolo, tem que ser uma coisa exemplar. Por quê? Porque isso é uma ferramenta de controle estatal muito perigosa. A gente está formando todo um arcabouço tecnológico de controle estatal. Isso está nas mãos de funcionários. Os problemas que a gente teve até agora, de vazamento de dado de DataSUS, vazamento de dado de Previ, violação no gov.br, um mundo de coisa, eles não tiveram uma punição exemplar. Então, por isso, isso da ABIN é algo interessante para a gente começar essa discussão. Não pode virar a festa do caqui o acesso, o controle dos dados dos cidadãos brasileiros, porque senão a gente vai entrar num regime de vigilância e não vai ter um brasileiro para conseguir sair. Bom, essa é a minha opinião, esse é o meu viés de olhar as coisas. Vocês sabem que eu estudo muito essa questão digital, então sempre que tem alguma coisa com os dados das pessoas, isso é o que mais me atrai. Mas eu quero saber qual é a sua opinião. De repente você vê essa questão por um outro prisma, de outras coisas que sejam mais do seu interesse. Queria muito que você dividisse comigo essa opinião aqui embaixo. Não esquece de deixar aí, ó, o seu joinha, de compartilhar esses vídeos com os seus amigos e de me dizer se você é do pessoal que vê narrativas antagonistas de maratona ou se você está aqui diariamente comigo às 5 da tarde. Hoje eu vou ficando por aqui, sextou, um ótimo final de semana para você e para sua família e até segunda-feira.